Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vai vocês? Eu não sei se você está ouvindo essa agora, à noite, de dia, mas eu quero pregar uma palavra, falar uma palavra sobre Ezequiel 34, versículo 1 em diante. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz os pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Assim mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haverem pastor e tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalham. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todos os outeiros, e as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem que as buscasse. Portanto, ouvi, pastores, vós eu digo, diz o Senhor Deus, que portanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram minhas ovelhas. E os pastores apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, estou contra os pastores, das tuas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. E como um pastor que busca o rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas, e levar-ei de todos os lugares por onde espalhadas num dia nublado de escuridão. Tirarei dos povos e as prolongarei dos países, e trarei a sua própria terra, apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e todas as habitações da terra, e bons pastores apacentarei. E nos altos montes de Israel será o aprisco, ali deitarão no bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, e eu farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, a desgarrada, tomarei a traseira quebrada, ligarei a enferma e fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentarei com juízo. Quanto a vós, ovelhas minhas, diz o Senhor, eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre camelos e bodes. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, que Deus está falando ali, né? Essa palavra, ela não é só para Israel, ela é para os dias de hoje, né? Porque muitas igrejas hoje, muitos pastores, né? Eles estão apacentando a si mesmos. Eles não apacentam a casa de Deus, eles não apacentam as ovelhas, eles se apacentam a si mesmos. São carros de luxo, são aviões, são casas, mansões enormes, né? Talvez casas, fazendas enormes. Sabe o que acontece? Que a igreja do Senhor, ela perece nesta terra, nas mãos de homens e mulheres inescrupulosos, que só pensam em si mesmos, só pensam em mostrar que comprou um Rolex, só pensa em mostrar que comprou um iate, só pensa em mostrar que tem 2 jatinhos, só pensa em mostrar que tem uma igreja com não sei quantas mil ovelhas, mas não as apacenta, né? Muitas estão desgarradas, muitas estão feridas, muitas estão passando fome dentro da casa do Senhor. Eu lembro de passagem que Davi invadiu o templo e comeu o pão da proposição e deu aos seus guerreiros, ou seja, dividiu o pão
que estava na casa do Senhor para com os teus que estavam ali na guerra com ele. Quantos obreiros estão passando lutas nas igrejas e os pastores simplesmente não querem saber, são às vezes dizimistas e ofertantes. E quantos nem conseguem dizimar porque não lhes sobra, não lhes sobeja o que dá para o Senhor? Aí você, isso é sob maldição. Não, querido. O obreiro é digno do seu salário. Se ele vive para a obra o tem que recompensar de alguma forma para que ele esteja em paz, tranquilo, para que possa dar o melhor na casa de Deus. Sabe? E as igrejas hoje estão ostentando roupas caríssimas, homens estão tentando até 35 mil, as mulheres dos pastores, bolsas de 50, 100 mil reais, querido, roupas de 25 mil reais. Ah, amado profeta, você está dizendo então que eu não tenho que comer o melhor? Você tem que comer o melhor desta terra. Mas tem mulheres de pastores ou pastores, quando você abre o closet, não tem nem um quarto, é um closet, tem milhares de relógios de luxo, enquanto na sua igreja tem pessoas passando fome. Alguns catam latinha e pela fé vão lá e dão um dízimo na igreja. Mas será, queridos, se nós fizéssemos como os discípulos no apóstolo, no começo de Atos, e dividíssemos as nossas riquezas entre nós mesmos, não seríamos a igreja mais poderosa da terra? Não seríamos a igreja mais forte da terra? Todos teríamos casas, todos teríamos uma renda, todos teríamos umas coisas incomuns e estaríamos crescendo assustadoramente. Mas só alguns crescem, só alguns são, e aqueles que não crescem são abatidos, porque não faz parte do sistema. Se não é próspero dentro da casa de Deus, então deixa de lado, para de andar com derrotado, essa é a frase. Mas você que está lá em cima, por que você não pega o derrotado e levanta ele, põe ele de pé? Porque o derrotado de hoje pode ser o vitorioso de amanhã. Sabe, eu estou indignado com que Deus também está indignado com a igreja hoje. Se a igreja se unisse hoje em oração neste país, este governo, essas situações de violência, esses abusos, esses maridos violentos, e outras coisas mais não estariam acontecendo. A violência não se multiplicaria. Deus me deu uma visão, um sonho, e nesse sonho o demônio da violência, ele se apresentou para mim. Ele disse: eu sou o demônio da violência. Ele tinha um corpo de uma serpente e uma cabeça de homem. Ele está atuando no Brasil, ele está atuando nas casas, ele está atuando nos lares, mas eu sou uma voz pequena dentro de tantas outras vozes que poderiam estar nesta guerra. É cada um pensando em si mesmo, é cada um pensando em mim mesmo. Hoje encontrei um rapaz dentro do metrô e ele me disse que só acredita quando alguém é de Deus, que quando ele pressente que o amor está naquela pessoa. Porque Deus é amor. No pensamento dele, o que importa era amar o próximo. E acontece isso? Não acontece. São disputas de território, disputas de igreja. Quem tem a igreja mais bonita, quem tem a igreja mais com banco mais sofisticado, que a igreja tem um som melhor. Enquanto isso, a ovelha está sendo massacrada. Irmão, você tem que dar para nós melhorar a igreja. Como se isso fosse algo importante. Sabe o que é importante, querida? É quando Jesus voltar, e essas igrejas todas que estão aí ficarem vazias. Vazia, ficar só esse templo aí, essa estrutura linda, forja. Algumas são até folhadas a ouro.
Teve uns que trouxeram de Israel pedras, terra, pá, achando que vai virar Israel aquele lugar. Não vai. A arca já está em outro nível de dimensão espiritual. A arca já não está mais aqui. Apocalipse revela onde está a arca, está todo mundo procurando a arca. Você acha que Deus vai deixar um objeto tão poderoso aqui na terra? Não, querido. Muitos de nós estamos querendo ser como os caras do altar. Vestir Versace, vestir Gucci, andar com relógios caros. O Senhor fala assim, não fica olhando esse pessoal, não. Que as riquezas são de impiedade, são riquezas de iniquidade. A salvação, ela é dada mediante a graça. Mas a conquista do reino de Deus, vou te falar uma coisa, o reino de Deus é pela força. Muitas vezes Deus tem operado nas igrejas, não porque o sacerdote, não, o pastor. A Bíblia fala que a partir de que Jesus veio, todos vós sois sacerdócio real. Não todos somos sacerdotes, todos podemos entrar diante do Santo dos Santos e orar ao Senhor Deus e clamar ao Senhor Deus através do seu Espírito Santo. Então vós pastores que têm deixado esse país nessa destruição, virá sobre vós um peso de julgamento. Ainda neste tempo, Rabai, Comonte, a Sébia, você que só vive no seu mundinho de igreja, só cultiva o seu mundinho de igreja, que não faz parte do seu clube, é fora. Davai, Dequeu, Manto, Rébia. Deus também vai tratar contigo. Você que viu o povo deste país e não chama a igreja para lutar pela nação contra os poderosos que estão no poder, roubando, destruindo. Sabia que muitos dos seus aposentados das suas igrejas foram roubados e você não fez nada? Não clamou por justiça? Você sabia que muitas crianças foram roubadas? E muitas ofertas deixaram de ser dadas, e muitos dízimos deixaram de chegar ao altar, porque foram roubados? Você está me entendendo? Você é incrédulo, você é egoísta, você pensa no seu mundinho. Aí eu estou bem, meu salário está na conta, está tudo bem, problema dos outros. Cai. Vós, pastores, que apacentam a si mesmo, não mais vos apacentarão. O Senhor Ele mesmo vai apacentar suas ovelhas. Vai trazer pastores com o coração voltado para a obra. Devai, do Comão, que é a Sébia. Muitos ministérios vão cair, para que outros se levantem em coração no reino de Deus, não no reino desta terra. Eu profetizo, eu chamo a presença de Deus nesta palavra. E eu oro ao Senhor que o Cristo ressuscitado volte. Que os processos da volta de Jesus comecem a se cumprir sobre a terra. Porque muitos oram para que não se cumpra. Muitos oram para que a mesquita dourada não caia. Muitos oram para que Israel seja protegido. Querido, devasso. O Senhor vai voltar, querendo você ou não. Querendo seus planos de vida ou não. Tudo está se programando para isso. Amém? Então se prepare, igreja. Porque Deus vai fazer um rebuliço na sua vida, na sua cidade e na sua igreja. Porque assim me autoriza a dizer o Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Kadosh Adonai.